E aí, pessoal, tudo bem? Como tá a hype de vocês? Dia 25. Chegou dia 25. Estamos a 4 horas do lançamento do HOTS 2.0. Como que tá a hype? Como tá a ansiedade pelo herói novo que vai ser anunciado? HOTS 2.0, que dia que lança? É hoje. Bom, por que estamos aqui? Basicamente, esse vídeo eu vou falar de vantagens estratégicas da Silvana, não é uma análise dela. Basicamente, eu vou falar sobre isso. É que eu gosto muito de devagar, então vamos devagar. Assistam o canal desse cara, inscrevam-se, assistam, isso vale absurdamente a pena. Cara, é, é impressionante o tanto de coisa que eu tô aprendendo depois que eu comecei a fazer esse canal. E se eu tivesse consciência do quanto eu não sabia quando eu comecei a fazer esse canal, eu jamais teria iniciado essa empreitada. Então, que bom que eu não sabia o que eu não sabia. Porque eu sempre fui um jogador muito individual, eu sempre joguei muito por questão do meu trabalho, do meu tempo. Mas, assim, justamente por conta do meu trabalho, isso sempre me impediu que eu tivesse um time fixo. Então eu fui sempre um jogador muito de quick match e muito de quick match é aquele negócio, né? Você escolhe o que você vai ser e joga só daquilo. E o pareamento resolve os problemas para você ou não, na maioria das vezes não, mas isso não é por culpa dele. E eu sempre fui muito especialista por justamente jogar Quick Match, por estar jogando com gente que eu não conhecia e nas partidas mais randoms possível. É impressionante como o Murky me estragou, porque assim, jogar com um herói que deve morrer em algumas situações, que é inteligente que morre em algumas situações, que pode dar face check, que pode meter as caras, fez com que o meu Troll ficasse horrível. E quando eu tô de Troll é muito difícil esquecer que eu não tô de Murk. Eu vivo me matando com ele. Caiu a qualidade de jogo com muitos heróis que eu jogava bem e que agora não mais. Então eu preciso parar de jogar de Murk. Eu preciso voltar a jogar com outros heróis. E um herói que eu nunca joguei bem foi essa borboleta aqui. E agora eu tô tentando me dedicar a ela para melhorar o meu gameplay com ela. Muito engraçado, eu falei, eu preciso aprender a jogar de Sylvana. E aí o cara falou, não, é fácil, os talentos é o seguinte. E aí eu falei, puta, cara, na verdade eu entendo os talentos, eu entendo como ela funciona, só não consigo fazer o que ela é capaz de fazer. E tô treinando pra me tornar capaz. Vamos falar um pouco sobre ela hoje. Antes de tudo, assistam, entrem nessa daqui, eu vou tentar deixar na descrição do vídeo. Assistam, cara, vale muito a pena. Esse cara fala com muita propriedade, diferente de mim, que sempre foi um jogador individual, que sempre entendeu bem o herói que estava jogando, mas pensava muito pouco nas comps, porque era o pareamento da Quick Match que estava fazendo isso. Esse cara já tem uma visão extremamente competitiva e tem comentários extremamente profundos e embasados em relação à sinergia de comps e ao que uma pode fazer em relação à outra. Então, assim, com os comentários mais naturais, espontâneos, banais que esse cara faz, você aprende lições valiosíssimas sobre o jogo. Inscrevam-se, colaborem, vamos abrir uma hashtag para comprar uma cadeira para ele. Trabalho de qualidade sensacional. Depois tem umas partidas aqui, inclusive que eu vou usar parte dos vídeos dele para falar coisas que eu enxerguei em algumas partidas e que eu acho relevantes. É... Mas vamos falar de Sylvana. Não é uma análise do herói, eu não vou nem entrar naquela parte lá em que eu mostro habilidade e talento, porque não é isso que eu tô fazendo, mas é porque tem muita gente me pedindo para falar de Sylvanas e realmente entender o que ela é capaz de te oferecer pode te fazer melhorar com todos os especialistas e pode melhorar a sua rotação de mapa quando você estiver jogando com o seu time. Eu gosto muito de comparar o HOTS com o xadrez, porque assim, porque o time ele vai decidir fazer alguma coisa e o outro time, ao descobrir o que ele está fazendo, ele tem que decidir o que ele vai fazer para impedir isso. Ontem, durante a narração, o Ponciano ele falou exatamente isso. No mapa muito grande, os caras começaram a forçar o top. Então, o time inteiro tá bot. Até chegar lá, o top já caiu. Então, o que você faz? Você leva o bot dos caras e aí compensa. Então, eles levaram um forte lá, você tem que levar um forte aqui. Sister. Bom, o que a gente tem? Quando você pega a Sylvana, você ganha o direito de jogar com as pedras brancas. Se você está jogando xadrez, com a Sylvana você pode jogar com as peças brancas. Por quê? Porque o seu time pode decidir que ação tomar e o outro time ele tem que reagir a isso.
Você pode discordar, essa é a minha opinião, e você pode falar que eu estou viajando, mas eu vou te dar um exemplo para você entender. Eu de Merc num mapa desse daqui, vamos ver quanto tempo eu levo para chegar aqui. Os caras me esqueceram sozinho. Eu sou um Merc, os caras me esqueceram sozinho. Então eu vou jogar Visgo, Peixe Visgo. Neste instante em que as tropas encontraram, o tempo começa e eu levo uma wave. Começou zero. Essa wave ela vai grudar aqui e vai começar a descarregar. Vai descarregar cerca de 30% dessas torres. A outra wave, 30 segundos depois, vai chegar aqui. Eu vou jogar um outro Visgo, Peixe Visgo. E aí eu vou levar essas tropas, enquanto a outra tá chegando aqui, porque essa daqui já morreu para as torres. Então, 30 segundos depois, essa minha segunda wave tá chegando aqui, tá começando a desarmar e vai desarmar uns 80%, 75%. E aí eu vou precisar de mais 30 segundos, ou seja, um minuto depois, uma outra tropa vai chegar e aí a junção dessas tropas todas vai começar a dar um dano na torre, que pode fazer com que eu leve. Quanto tempo eu preciso? 1 minuto e meio no mínimo no early game para conseguir de maneira efetiva começar a derrubar a torre. Em 1 minuto e meio dá mais do que tempo de alguém aparecer para me counterar. E aí, assim, se alguém aparece aqui, se aparece um Falstad me empurra para lá, um Alarak me empurra para lá, de uma maneira que eu tenho que desgrudar do muro, eu dei muito pouco dano nesses muros e essas torres elas vão começar a regenerar munição. Então não adiantou nada eu ter desarmado, eu tirei 20% da vida ou 15% da vida das construções, não derrubou nada, elas vão continuar desarmando e aí eu vou ter que voltar, vou ter que esperar a próxima tropa. Aí já não é inteligente mais eu ficar aqui trocando, eu tenho que ir para algum outro lugar que foi esquecido, onde eu possa estacar meu suborno, por exemplo. Porque do lado de um Alarak, do lado de um Falstad que jogam bem, eu não vou conseguir estourar o meu peixe e estacar. Aí é ideal que eu saia e vá fazer alguma outra coisa em outro lugar. Zagara vai ter a mesma dificuldade de levar muita construção que está sendo defendida no early game. Shu também, embora ele tenha todas as tropas dele. A Sylvana, vamos imaginar ela esquecida aqui? Então tá todo mundo lutando da mesma maneira que tava quando o Merc subiu. A Sylvana, ela foi, deu um 5x4, o time tá conseguindo se defender, foi a Sylvana lá. O que ela fez? Ela jogou um Banshee aqui porque ela sabia que não tinha ninguém, porque ela tinha visão do 5. Parou todo mundo, começou a bater em todo mundo. Então, ela leva essa wave aqui sem que a tropa dela tome muito dano. E aí o que ela faz? Ela vem nesse cantinho e começa a dar tiro nessa torre. Quando ela toma tiro dessa torre, essa outra vai começar a desarmar e ela vai gastar o dobro de munição para limpar essa wave. E aí você vai começar a quebrar essa torre. Então, se em 30, 40 segundos ninguém aparecer, embora essa torre não tenha perdido munição, ela derrete. Na próxima wave, na segunda wave, quando o Merc ele ainda estava levando, sei lá, 80, 70% da munição das duas torres, a Sylvana ela já pode ter destruído completamente uma torre. E aí eu vou te dizer o porquê que eu enxergo a Sylvana sempre no xadrez com as peças brancas. Porque ela dita quem é que vai ter que ir para onde. Porque assim, o cara que. Os 5 aqui, eles falam: não, a gente não vai conseguir matar ninguém, então a gente vai ter que ir. Já que vai, então vamos gankar. E aí vai subir 2, 3. O que você abre? Você abre espaço para alguém explorar o bot, ou então alguém ir no teu lugar. Você dá TP e aí você vem em bot. Quando você vem em bot, você faz com que o time se movimente. Então, assim, a sua movimentação rápida sempre vai exigir a movimentação emergencial de alguém jogando de Sylvana. Então, agora imagina isso nesse mapa aqui. Cara, eu odeio esse mapa porque me dá leseira de olhar para ele, de tão grande que ele é. Esse mapa ele fica pequeno no late game. Então, por exemplo, eu adoro o Merc, e aí o Merc é uma bosta no early game aqui. No late game ele é muito forte, porque você coloca o ovo por aqui em qualquer lugar, você está muito perto das 3 lanes e você dá um push que o time adversário pena. E aí, assim, para você segurar um push de um Merc no late game aqui, eu tô limpando wave aqui, limpando wave aqui, limpando wave aqui. Os caras estão tomando catapulta, eles têm que vir defender. Os caras não conseguem sair daqui, eles ficam tentando me matar, ficam desesperados procurando meu ovo. As próprias tropas me dão visão de onde eles estão, então eu vou mudando meu ovo de lugar. E aí o meu time tem toda a tranquilidade para fazer boss e para fazer campo, por quê? Porque eu estou mantendo um push aqui muito alto. E esse vídeo de Sylvana, eu não sei nem porque eu tô falando de Merc. A Sylvana vai fazer com que, por exemplo, ao puxar o top, alguém tenha que ir lá e voar para defender ela. Talvez não um só.
talvez 2 para tentar gankar. Quando o time se movimenta para ir para lá, esse tempo de movimentação permite que o meu time vá fazer um campo de mercenário ou alguma coisa parecida. E aí eu desapareço e vou no outro lado do mapa. Então a Sylvana, ela se aproveita de determinados momentos e ela, pelo amor de Deus, gente, ela pode talvez se aproveitar de tempos de evento para dar pushes. Quando eu estou falando que ela pode talvez se aproveitar de tempos de evento para dar push, não significa que você não tem que ir no tributo, que você não tem que ir nos santuários, que você não tem que ir no terror, que você não tem que entrar na mina. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que pensar no seu time, na maioria das vezes você tem que ir lá ajudar, porque a Sylvana é boa em TF. Principalmente depois do nível 10, ela é excelente em TF. Depois do nível 16, ela é obrigatória em TF. Porque depois do nível 16 você vai estar quebrando a armadura, você vai estar ultando e você vai estar com um escape muito alto. Então assim, você consegue escapar da morte dentro da TF, causar muito dano, quebrar a armadura, desabilitar todo mundo. Então você tem que estar lá. Mas no early game você pode, às vezes, colocar o time em xeque. Você está com a pedra branca. Vamos supor que tem 2 ogivas aqui embaixo. O que o time prefere? Ele prefere lutar 5x4 por 2 ogivas contra 4 caras que estão aqui dando poke para fazer isso daqui durar ao máximo, ou eles querem subir para salvar o top porque a Sylvana tá lá. Então vamos imaginar muito talento que muita gente fala que é bosta. Vamos imaginar um time com pouca clear wave clear, o que seja, e aí a Sylvana, ela foi lá no top e pegou possessão. Então você tem um time, você pega um talento desse daqui, você não vai pegar contra as mudanças, você não vai pegar contra a Nazeebo, contra a Merc, contra gente que limpa a wave muito rápido. Mas se você pegar isso daqui e usar na lane que tá com aquela Tyrande que ficou solo na lane, cara, ela chora, porque ela vai ter 8 minions para lidar sem uma única wave. Imagina você convertendo tropas e fazendo com que elas batam aqui nesse top. Por que eu digo pedra branca? Porque a Sylvana já está aqui, ela tomou a iniciativa, ela já está aqui, ela já pagou com o tempo a iniciativa dela. E aí o time adversário, ele vai ter que ser punido com o tempo que a Sylvana já investiu para chegar aqui. E eles vão ter que pensar rápido. Ou a gente ganha essa TF, pega essas 2 ogivas e descarrega e compensa o dano que a Sylvana vai dar. Ou então vai alguém aqui defender. Se for alguém aqui, isso daqui ficou uma luta justa 4x4. Só que o time, ele tem a desvantagem do tempo de retorno e do tempo de ida para lá. Um tempo que a Sylvana já gastou para chegar aqui, né? Então ele tem que chegar lá, talvez ele não consiga chegar na Sylvana antes dela levar alguma coisa, pelo menos uma torre, ou pelo menos dar um dano relevante no forte. E aí ela pode até escapar, e ela pode até quase tomar um gank. Às vezes vale a pena para um time que a Sylvana até morra gankada. Vamos supor que tem 2 ogivas ativas e ela tá empurrando aqui. E aí ela vai e fala, eu vou levar essa Bastilha. Eu vou lutar, eu vou dar esse push até levar essa Bastilha. Então ela já veio convertendo tropa, fez um mob gigante. Ele tá encostando aqui. Se o time não vier defender, se não vier pelo menos uns 2 defender, porque ela já tá lutando no meio de um mob muito grande, de uma wave de minions muito grande, se 2 pelo menos não vierem defender, talvez ela leve a Bastilha. Então vem uns 4, uns 3, e aí que ela seja gankada. O time ficou com uma vantagem numérica muito grande, eles podem pegar essa ogiva e podem partir para derrubar outras construções e para derrubar campos de mercenário. Então a Sylvana, ela tem essa vantagem estratégica e ela pode te recompensar muito caso você tenha visão. Então às vezes uma Sylvana, ela pode desmantelar a estratégia de um time de fazer um terror, por exemplo. Então se você tem 4 jogadores aqui fazendo esse da sua equipe e tem um dando, né, 4 jogadores aqui fazendo, e tem 4 jogadores aqui com um dando soak, você pode vir no bot aqui e obrigar que todo mundo se movimente. Por quê? Porque o seu push, ele pode dar muito mais dano do que um terror muito bem defendido pela outra equipe.
Então, nessa de fazer os caras saírem daqui porque eles têm que segurar o seu push, você já puniu o time com uma movimentação. E quem que eu acho que brilha de Silvana? Quem tem, quem consegue descobrir onde que está todo mundo e quanto tempo eles vão levar para chegar. E aí, quanto mais rápido você sumir, aliás, quanto mais perto da chegada do adversário você sumir, melhor você contribui com o seu time. Porque você está fazendo o time adversário gastar tempo. Então, por exemplo, essa lane ficou esquecida por um segundo porque os caras resolveram fazer o campo de mercenário. A Sylvana vai punir os caras que foram fazer o mercenário, levando isso daqui e dando um dano tão alto quanto o mercenário podia causar. Essa equipe ela pode largar o mercenário ou pode fazer e vir aqui correndo. Já dá o tempo dela sair e deixar esse mercenário para alguém defender. Enquanto ela vai dar um outro push em algum outro lugar, forçando os caras a irem lá e impedir que ela faça o trabalho dela. Gente, estou falando de uma das possibilidades, de uma das coisas que dá para fazer com ela. Isso sem contar o tamanho do push, quando ela pode contribuir com isso. A Sylvana ela é excelente para puxar qualquer boss, para puxar qualquer dragão, qualquer coisa que você ganhe com o evento. Quando você leva um Punisher, até eu já vi muita gente falando assim, não, é inútil uma Sylvana ir atrás de um terror, porque o terror já enraiza as construções. Sim, se você está seguindo o terror com a sua Sylvana, ele pode, por exemplo, ao invés de jogar a raiz aqui para tomar dano de todo mundo que está lá dentro defendendo, você pode jogar uma raiz aqui fora para essas duas torres, porque você sabe que depois de levar as duas torres, o time inteiro vai vir daqui suporte pro terror e aí a Sylvana vai poder parar o forte. Então a raiz dura muito mais, porque aí o cara joga a raiz aqui e fica transformando os caras em planta aqui, impedindo que eles saiam. E aí o push ele pode ser muito mais forte só pelo fato da Sylvana permitir que o terror use a raiz dele num ponto um pouco mais safe. E aí ela para o forte, o terror ainda consegue levar o forte e ainda sobra o CD da raiz para ele jogar aqui antes. Então, as possibilidades de push em Braxis, por exemplo, você pega aquele monte de Zerg, os Zergs não vão tomar dano das construções porque a Sylvana pode estar lá atrás do time dela. É claro, o time tem que dar apoio. Então, assim, se aqui, por mais que a equipe vermelha ela tenha um golem mais forte, ela não pode puxar com o time inteiro se tiver uma Sylvana acompanhando o terror dela. Por quê? Porque senão esse golem ele vai durar teoricamente quase para sempre, né? Porque ela vai parar primeiro uma das torres aqui, depois ela vai parar o forte. As maiores fontes de dano não vão dar dano porque a Sylvana tá impedindo que isso aconteça. Então, é, você meio que tem que reagir muito mais. Então, uma boa decisão da Sylvana, ela se colocando no lugar correto do mapa, obriga o time adversário a ter que se movimentar muito mais. E esse tempo gasto nessa movimentação pune e recompensa o time de uma Sylvana que foi prudente na escolha de onde é que ela deveria ir. Entendeu? Já falei para vocês virem aqui assistir esses vídeos. Tem um vídeo em que a equipe pega a Sylvana e arrebenta, e eu quero muito que vocês assistam. E depois eu vou ver se eu pego uns trechos e falo a respeito das vantagens estratégicas. Tem uma partida que eu quero comentar também que é Vikings versus Nazeebo. Foi a única partida que o time lá do Furor perdeu, se não me engano. Uma das Acho que foram duas que eles perderam. Eles perderam uma em que eles estavam de Nazeebo e os Potatoes estavam de Vikings. Depois eu quero falar um pouco daquela partida porque eu achei muito legal. Mas eu acho que por hora é isso. Gente, faltam menos de 4 horas para o 2.0. Espero que vocês se divirtam muito hoje à noite e pro resto da vida. A gente se vê no jogo.